Sobre a Escritura, na Epístola de Paulo aos Efésios, vamos dar seguimento aos nossos estudos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Vamos ler então os versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14, que diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Bem, queridos, com esses versículos, nós chegamos agora nesse terceiro bloco de bênçãos, se bem que já há 2 semanas estamos falando desse terceiro bloco, mas chegamos mais especificamente na questão do que a Escritura chama de o selo do Espírito Santo, ou que seja como diz: fostes vós selados com o Espírito Santo da promessa. E depois ainda há o penhor da nossa herança, que é o próprio Espírito. Então é importante que nós compreendamos que o apóstolo Paulo, ele coloca uma condição anterior. Ele diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, o selo do Espírito, ele acontece depois que nós ouvimos a palavra da verdade, depois que nós ouvimos o evangelho da vossa salvação. No caso, a palavra da verdade é o mesmo que o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Então as condições, elas são exatamente essas duas: ouvir o evangelho e crer no evangelho. E eu tenho insistido, e para que nós entendamos com clareza a questão do selo do Espírito Santo, eu tenho insistido para que nós entendamos essas verdades no âmbito orgânico, no sentido daquilo que acontece em nós, efetivamente, na nossa consciência e no nosso coração, em relação ao evangelho. Eu já disse isso várias vezes, mas tantas vezes que eu ainda disser, será pouco para desconstruir um problema que existe no cristianismo e, portanto, e consequentemente, existe nas nossas mentes, no nosso entendimento. Observe vocês que a Bíblia, ela tendo 66 livros, ela fala acerca de muitas verdades. Nós temos aqui uma série de verdades que, se lidas e compreendidas à luz daquilo que Cristo é a verdade, então é possível que você tenha aí um compêndio teórico de um tanto de verdades. Então a Escritura, ela tem esse papel de ser um testemunho acerca da verdade, e não exatamente a verdade. Para vocês entenderem melhor, basta que vocês pensem comigo que em João capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus diz para os judeus, repreendendo-os, que eles liam as Escrituras, que eles estudavam as Escrituras, porque eles acreditavam que, no ato de eles estudarem objetivamente a Escritura, eles teriam assim a vida eterna. É o problema do dogmatismo, ou seja, pelo fato de eles acreditarem desta maneira e não daquela outra, esse simples fato de eles terem uma compreensão intelectual correta, eles pensavam que obteriam vida eterna. Jesus então continua dizendo que eles erravam nesse sentido. Por quê? Porque, sendo a Escritura tão somente um testemunho acerca de Cristo, eles não queriam ir a Cristo para terem vida. Vocês entendem? Ou seja, a Escritura é um meio, não é o fim. Ela é o meio que nos conduz à compreensão daquilo que a verdade é. Quem é a verdade? É Cristo. Ele próprio declarou, João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então houve uma inversão ao longo do tempo, no sentido de que a Escritura ocupou o lugar de Cristo, de que os conceitos construídos a partir das suas páginas tomou o lugar da verdade, de modo que os crentes se relacionam com a Bíblia e não raras vezes deixam de experimentar
o próprio Cristo no seu ser interior.